Termina nesta noite a medida Título 42 e fronteira vive dia tenso, com milhares de imigrantes esperando para cruzar para os Estados Unidos. Diante do caos, Casa Branca anuncia mudanças nas leis de imigração com a implementação de uma nova medida federal. Em São Francisco, na Califórnia, casal de brasileiros é encontrado morto em apartamento e polícia investiga o caso. Na Flórida, mulher é atacada por criminoso com uma faca dentro de um posto de combustível e caso choca pela violência. E com o fim da declaração de emergência pública da Covid-19 hoje, o governo anuncia que estendeu flexibilizações para as consultas online. A telemedicina com prescrição de remédios controlados foi ampliada temporariamente por mais 6 meses. Olá, muito boa noite. Boa noite, a gente abre esta edição falando sobre o caos na fronteira sul. Hoje termina a medida de emergência pública da Covid-19 e com isso termina também o Título 42, implementado na era Trump e que ampliava as possibilidades de deportação de imigrantes não vacinados que cruzavam ilegalmente do México aqui para os Estados Unidos. Nos últimos meses, o país viu se agravar a crise humanitária na fronteira sul e hoje até mesmo tropas do Exército estão na região para tentar conter o aumento no fluxo de imigrantes que pode fugir de controle. Ao vivo da fronteira está nossa repórter Eloá Orazen, que traz todas as últimas informações. Boa noite, Eloá. Olá, Evelyn. Muito boa noite para você, para a Ruth e para os nossos telespectadores. A situação por aqui tem sido muito tensa desde ontem, viu? É grande o movimento de agentes de imigração e oficiais do Exército que daqui da fronteira tentam controlar o caos, enquanto lá da Casa Branca, as autoridades, como o presidente Joe Biden, tentam passar adiante uma mensagem muito importante aos imigrantes indocumentados, para que não deem ouvidos aos traficantes que afirmam que agora é mais fácil entrar aqui no território norte-americano. Nessas últimas horas, eu preparei uma reportagem especial aqui para o Américas no Ar, mostrando um pouco da realidade que se vive hoje na fronteira. Olha só. Na contagem regressiva para acabar a medida Título 42, a tensão é visível do lado mexicano da fronteira. O presidente dos Estados Unidos! São homens, mulheres e crianças que esperam a oportunidade de entrar no território americano. Mais de 20 mil agentes e soldados da Guarda Nacional já estão aqui para reforçar a segurança. Quando o relógio der meia-noite, será o fim do Título 42, mas não a abertura da fronteira. Apesar disso, muita gente do lado de lá acredita justamente no contrário. São pessoas que pagaram milhares de dólares aos famosos coiotes, como são conhecidos os traficantes de pessoas, que mentiram, dizendo que a entrada estaria liberada. O medo é que possa acontecer uma tentativa de invasão ou alguma aglomeração. Estamos aqui para prever e deter atividades ilegais. Temos total autorização para usar a lei, explica o militar. Existem mais de 150 mil imigrantes espalhados pela fronteira e pelas cidades próximas. Eles estão dormindo nas ruas, em acampamentos improvisados, apenas esperando o fim dessa regra da era Trump. Essa cena dramática se repete em diferentes regiões. Essas imagens aéreas são de San Diego, Califórnia. A fronteira entre México e os Estados Unidos é definida por esse muro vazado. Como conseguimos ver aqui por entre as pilastras, centenas de imigrantes estão acampados. Embora em condições precárias, essas pessoas estão organizadas e policiais mexicanos fazem a escolta em tempo integral dos imigrantes. Eles agora se preparam para levantar acampamento e avançar para uma outra área. Este rapaz afegão, de 22 anos, está há 4 dias esperando para pedir asilo aos Estados Unidos. Ele foge da guerra em seu país natal e sonha com uma vida melhor, o objetivo de praticamente todos os que estão acampados aqui. Este outro conta que está no portão de número 42 há 7 dias esperando para entrar. 7 dias, desde lunes, estava na porta 40 e volvimos a 42. Esta mulher foge do calor escaldante, sentada debaixo desta pequena árvore com 6 filhos pequenos. O marido diz que eles não têm informações claras e que não sabem o que vai acontecer. No estamos seguros porque ahorita entramos en una puerta y nos dijeron que no, que hasta el jueves. It is a both sad and tragic day.
Hoje, o secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, voltou a fazer uma coletiva de imprensa e reafirmou que a fronteira não estará aberta. Disse que amanhã já estará em vigor uma medida antiga, chamada Título 8, que pode ser tão ou mais dura que o Título 42. Enquanto isso, na fronteira, já vai anoitecer. O número de imigrantes continua aumentando. Dezenas estão se entregando às autoridades na esperança de terem a entrada autorizada. O relógio continua na contagem regressiva. E amanhã tem mais reportagem exclusiva direto da fronteira com a Eloá Orazen, com todas as informações das primeiras horas após o fim da medida Título 42. E agora, uma outra informação. A partir de hoje, vai passar a vigorar na fronteira sul chamado Título 8, uma medida que era aplicada antes de 2020 e que foi retomada. A gente explica agora para vocês o que é esse Título 8 e como ele vai funcionar para os imigrantes indocumentados na fronteira sul. O Título 8 determina que os imigrantes que buscam entrar nos Estados Unidos comprovem que pediram asilo pelos países que passaram antes de chegar ao território americano. Caso contrário, terão a entrada negada. Os indocumentados também vão precisar comprovar o motivo da fuga do país de origem. Os agentes vão avaliar se há um motivo real para esse medo. Se forem aprovados, os imigrantes vão poder esperar pelo processo de asilo dentro dos Estados Unidos. O Título 8 estabelece ainda penalidades maiores para os imigrantes que forem pegos entrando ilegalmente no território americano. Eles ficarão proibidos de entrar nos Estados Unidos por 5 anos. A cada ocorrência, esse prazo aumenta. Os oficiais de imigração ainda poderão recorrer à política Permaneça no México, que determina o envio de requerentes de asilo de volta ao México para que aguardem o processo por lá. Para solicitar asilo, os imigrantes precisam agendar a entrevista com os oficiais no aplicativo CBP One. Agora, a triste notícia de uma tragédia. Um jovem casal de brasileiros foi encontrado morto em um apartamento em São Francisco, na Califórnia. Os corpos deles foram encontrados na segunda-feira, mas agora o caso foi divulgado. A polícia já revelou detalhes da investigação. José Claudionor da Cruz, de 28 anos, e Andressa Pereira, de 26, são de Brasília. Os jovens estavam aqui nos Estados Unidos desde janeiro deste ano e pretendiam voltar para o Brasil em 2 meses. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte inesperada, pedem privacidade à dor do momento e realizam uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para o caro traslado do corpo para o Brasil. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que segue acompanhando a apuração sobre as circunstâncias dos falecimentos. Segundo a polícia da Califórnia, não havia sinais de arrombamento no apartamento, nem qualquer item foi roubado. Também não havia ferimento nos corpos de Claudionor e Andressa. O caso segue sob investigação. Uma primeira informação havia sido divulgada de que as mortes foram provocadas por um vazamento de gás. Mas a possibilidade foi descartada hoje, segundo advogados da família, já que se confirmou que o apartamento do casal não tinha aquecimento ou fogão a gás. Depois do intervalo, tem os detalhes de um ataque chocante a uma funcionária de um posto de combustível próximo de Orlando, na Flórida. E a gente explica também como o governo estendeu as flexibilidades para obtenção de medicamentos controlados via telemedicina. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Com o fim da declaração de emergência pública da Covid-19, várias medidas emergenciais criadas durante a pandemia foram afetadas, como os atendimentos online, por exemplo. O governo anunciou hoje que estendeu esse atendimento médico para quem precisar, com algumas flexibilidades bem positivas. A Giovana Locatelli nos explica agora como isso vai funcionar. A telemedicina com prescrição de remédios controlados foi ampliada temporariamente por mais 6 meses.
Isso significa que até 11 de novembro, as pessoas que quiserem manter os seus atendimentos médicos online poderão fazer isso e continuar recebendo medicamentos específicos. Isso inclui substâncias perigosas, como, por exemplo, para tratar transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade, vício de opioides e transtornos do sono e da dor. A medida foi adotada pelo Departamento de Controle de Drogas depois do órgão receber mais de 38 mil e-mails de pessoas que pediam a continuidade dos tratamentos online, com acesso a remédios controlados. Agora tem o nosso giro de notícias. Entre os flagrantes de hoje tem um ataque brutal em um posto de gasolina na Flórida, perto de Orlando. Uma funcionária da loja de conveniência foi gravemente ferida à faca por um homem que a atacou de forma deliberada. As imagens são chocantes. A trabalhadora repõe a mercadoria quando o criminoso chega e começa os golpes com uma faca. Foram 9. A jovem corre e luta pela vida enquanto é agredida de forma gratuita, até que ela escapa do homem que foge antes de ser preso no estacionamento. Este foi um ataque aleatório. O suspeito, Mark Tucker, é um velho conhecido da polícia. Sua última prisão foi em 2021, depois de agredir 2 oficiais e roubar a arma de um deles. Após ser considerado mentalmente doente, ele cumpriu 20 meses de prisão e foi solto. Também na Flórida, um homem é acusado de agredir uma funcionária da escola de seu filho. Ele confrontou a mulher dentro do ônibus escolar e a agressão foi flagrada por outro estudante. Segundo a polícia, Esdras Cruz, de 50 anos, foi à parada de ônibus reclamar depois que seu filho foi suspenso do transporte por mau comportamento. Então ele ameaça a mulher e bate nela. Depois, o homem ainda puxa a vítima pelo crachá, preso ao seu pescoço. O pai responde às acusações em liberdade. Na Louisiana, um homem é acusado de atirar em uma menina de 14 anos que estava brincando de pique-esconde na vizinhança. Detetives disseram que vários menores brincavam na área quando uma adolescente se escondeu no jardim do atirador. Ele viu a movimentação e saiu atirando, acertando a garota na cabeça. Apesar dos graves ferimentos, ela sobreviveu. O homem é acusado de 3 crimes, incluindo o uso de arma de fogo de forma irresponsável. A polícia de Hartford, em Connecticut, liberou o vídeo de um resgate dramático que mostra como policiais retiraram os residentes de um complexo de apartamentos em chamas. A gravação mostra os oficiais batendo nas portas, evacuando o prédio e fazendo de tudo para retirar os moradores a tempo. Aqui é possível ver o esforço dos homens para salvar uma mulher cadeirante através de muitos lances de escada. Eles também resgataram um bebê recém-nascido. A polícia disse que todos saíram com segurança e 2 oficiais que foram levados ao hospital para tratamento já foram liberados. No próximo bloco, a gente fala sobre as novas recomendações para as mulheres sobre a mamografia na prevenção do câncer. E tem reportagem sobre o novo pedido da Associação de Psicologia Norte-Americana aos pais, quando o assunto é o uso das redes sociais pelos jovens. Agora a gente fala de saúde. Há uma nova e importante recomendação para as mulheres com relação à prevenção do câncer de mama. Agora, grupos como a American Cancer Society estão recomendando que as mamografias sejam feitas mais cedo. A antiga regra era de que as mulheres deveriam começar os exames anuais de mamografia a partir dos 50 anos. Agora, essa idade caiu 10 anos e passa a ser a partir dos 40, segundo os especialistas. A recomendação é feita por uma força-tarefa federal de saúde que trabalha para reduzir os índices de câncer de mama nos Estados Unidos. De acordo com os médicos, a nova regra é sobretudo importante para mulheres com risco maior de desenvolver a doença, como quem tem histórico familiar, por exemplo. Hoje, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, todos os anos são detectados 264 mil novos casos de câncer de mama nos Estados Unidos, incluindo 2.400 diagnósticos anuais nos homens. A estimativa é de que a doença provoque a morte de mais de 42 mil pessoas por ano aqui no país.
A gente fica na dúvida cientificamente se tem benefício. Então, na primeira avaliação que a gente faz, já cai essa questão já fica em dúvida, na verdade, né? É efetivo? Traz benefício? A gente não tem certeza que traz, né? Se trouxer, a gente tem certeza que é um benefício muito menor, muitas vezes menor do que rastrear em mulheres mais velhas. O benefício maior é de 60 a 69 anos, tá? De 50 a 59 é bem menor que de 60 a 69 também. Então, a gente sabe que se tiver benefício de 40 a 49, ele é bem menor. A gente não tem certeza se tem, cientificamente, né? E os riscos são maiores, né? O que é risco? Não é o risco só do exame, é o risco de todo um processo, uma cadeia de eventos que acontece depois de você decidir fazer um exame de check-up. Isso acontece para outros check-ups também, tá? Mas no caso do câncer de mama, tem problemas relacionados à própria mamografia, que como qualquer outro exame tem uma taxa de falso positivo, né? Então a mulher acaba tendo que fazer exames adicionais para investigar uma alteração que não era câncer. E na mulher jovem, a mulher tem a mama mais densa, tem mais tecido glandular mamário do que tecido adiposo, é mais densa. Aí na mamografia sai uma imagem branca e você não vê a lesão, microcalcificação, a lesão suspeita, lesões suspeitas de câncer de mama. Então a sensibilidade é menor, você acaba aumentando esse falso negativo. Estão abertas as inscrições para quem quer se tornar um controlador de tráfego aéreo aqui nos Estados Unidos. Esses trabalhadores especializados estão em alta demanda no país devido aos baixos níveis de profissionais disponíveis no mercado. Segundo o governo, essa escassez estaria impactando gravemente os recorrentes atrasos e cancelamentos de voos. Aliás, de olho nesse problema crescente que tira o sono dos passageiros, o governo Biden está pressionando para que a agência de aviação estabeleça um plano de compensação a quem é lesado pelo mau serviço prestado. O problema é tão grave que a Agência Federal de Aviação alerta. O atraso de voos neste verão pode aumentar 45%. Hoje, 2 em cada 10 vagas de controlador de tráfego aéreo estão vazias nos Estados Unidos. E o trabalho nas torres é essencial para manter os aeroportos funcionando plenamente, além de garantir a segurança nos ares. Este profissional diz que nunca viu tanto caos. Desde o começo da pandemia, o país enfrenta a escassez de mão de obra. E para completar o problema, a Agência Federal de Aviação fechou sua academia de treinamento. And that's why we have such a gap now in the training of controllers. Agora, tenta preencher o buraco. Estamos contratando 3.300 nos próximos 2 anos. Isso nos dá um ganho líquido de cerca de 500 profissionais, contabilizando aposentadorias e atritos, diz um dos integrantes da FAA. O Cameron Smith estuda para a vaga que chama de espinha dorsal da aviação, um trabalho intenso e de muita responsabilidade. Um aluno leva em média 3 anos para completar o treinamento para a função. O rigoroso processo de inscrição inclui teste de aptidão, exame médico e avaliação psicológica. Mudando de assunto, as autoridades estão preocupadas com o declínio da saúde mental dos jovens por causa do uso excessivo das redes sociais. Por causa disso, a Associação Americana de Psicologia está orientando pais a prepararem, educarem e até treinarem os filhos para as redes sociais. A reportagem é da Carla Marinho. Durante a pandemia, o número de jovens trancados em casa e usando as redes sociais triplicou no mundo. E com isso vieram as consequências. Os especialistas descobriram que mais de 3 horas na frente das redes sociais pode alterar o comportamento das pessoas. Em jovens entre 12 e 17 anos, houve um aumento de 13% nos quadros de depressão e 37% de ansiedade. Para lidar com o problema, a Associação Americana de Psicologia divulgou 10 orientações aos pais, indicando, por exemplo, que as crianças menores de 14 anos precisam ser monitoradas, os conteúdos filtrados e, ao mesmo tempo, os jovens precisam ser treinados para usar o Facebook, Instagram, TikTok e outros. Quais são os sinais que você pode notar nos seus filhos que demonstram que o tempo de tela, de repente, está exagerado ou que o conteúdo não está adequado? Essa grande irritabilidade, essa necessidade de recompensa imediata,
A não possibilidade dos pais de utilizarem o celular quando necessário, por exemplo, para colocar o caminho num trajeto que vocês precisam, ou para usar o celular que você precisa para atender uma ligação ou para trabalhar. Quando você não pode mais fazer isso no seu ritmo cotidiano, porque o seu filho não pode ver o celular que vai querer usá-lo, é um alerta muito grande de que os valores estão invertidos. A Helena, de 13 anos, é uma das poucas da turma que não abriu conta nas redes sociais. Para ela, a idade já impõe responsabilidades demais para ainda ter que lidar com as mídias. Instagram e Facebook, que existem muitas coisas assim acontecendo, eu acho que será muita responsabilidade para uma criança de 13 anos que tem que ir pela escola e outras coisas. Um dos grandes desafios que nós temos enquanto pais é preparar os nossos filhos para o mundo. E para que mundo nós estamos preparando eles hoje em dia? Para o mundo online, não tem jeito. Essa é a nossa realidade. A gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte a gente faz através do estabelecimento de limites, através da conexão e através de muito diálogo. No próximo bloco, vacina personalizada em fase de testes mostra resultados promissores na luta contra o câncer de pâncreas. E tem reportagem sobre um grupo de meninas escoteiras de New York que anda chamando a atenção por ajudar pessoas desabrigadas e imigrantes. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Esperança na luta contra o câncer de pâncreas. Uma vacina em fase de testes está mostrando resultados promissores. Metade dos voluntários apresentou resposta imune positiva. Os médicos chamaram os resultados de surpreendentes. Médicos americanos extraíram tumores de pacientes e enviaram as amostras para a Alemanha. Na sede da BioNTech, a mesma empresa que produziu junto com a Pfizer a vacina contra a Covid-19, cientistas analisaram a composição genética das células cancerígenas. A partir daí, eles criaram vacinas personalizadas que ensinam o corpo de cada paciente a atacar os tumores de pâncreas. Essas vacinas de mRNA foram enviadas de volta aos Estados Unidos. E 9 semanas depois, cerca de 16 pacientes estavam recebendo o medicamento junto com o tratamento de quimioterapia. 8 deles responderam com sucesso à vacina e não tiveram recaída de câncer. Já outros 8 não tiveram o resultado esperado. Os médicos lembraram que essa vacina personalizada ainda é experimental e que tem um custo muito alto, de cerca de $100 mil por dose. Eles destacaram a necessidade de mais estudos para saber até onde esse medicamento é eficiente sem a ajuda de tratamentos secundários. Mas também disseram que os resultados promissores são uma esperança para o futuro. Vamos ver como é que vai estar o clima amanhã em todo o país. Vamos dar uma olhada no nosso mapa. Olha, Boston, tempo encoberto, sol entre nuvens, máxima de 77. Permanece assim em New York, em Washington também, a máxima não passa de 82. Em Atlanta, tempo encoberto também, máxima de 81, mínima de 65. Chuva em Jacksonville, tempestade em Tampa, máxima de 93, mínima de 72. Em New Orleans permanece igual, aí chuva forte, mínima de 73. A mesma coisa em Houston, né, Evelyn? Isso mesmo, em San Antônio também vai ter trovoada, gente, mas o sol aparece entre nuvens. Em El Paso, o sol brilha bastante, máxima de 84. Agora a gente vê que em Albuquerque o tempo vai estar encoberto, mínima de 51. Em Phoenix, no Arizona, essa mínima sobe para 64, com bastante sol ao longo do dia. Esse sol segue brilhando na região de Las Vegas, ali no estado de Nevada, com máxima de 89, bastante calor. E em São Francisco e Los Angeles, nessa faixa da costa oeste, ali na Califórnia, o sol vai aparecer entre nuvens ao longo de todo o dia de amanhã. E olha, os biscoitos vendidos por escoteiros há muito tempo capturaram aí o apetite dos moradores do país. Mas uma tradição que em New York, claro, anda preenchendo o coração de quem, em troca de uma caixa de biscoitos, ajuda as comunidades necessitadas. Por lá, a tropa 6.000 anda trabalhando duro nas ruas de Manhattan para arrecadar o máximo possível de verba e reverter em impactos reais no sistema de abrigos da cidade, inclusive os de imigrantes.
Há mais de 100 anos, escoteiros de todo o país vendem seus famosos biscoitos. 2 boxes of the Adventurefuls, 2 boxes of the Tag-alongs. Mas na cidade de New York, uma tropa em especial chama a atenção. O grupo 6.000, com ações voltadas para meninas desabrigadas e imigrantes. Glassie, de 9 anos, é um dos membros mais antigos da tropa, que começou 6 anos atrás por ideia da mãe dela. Gisele conta que em 2017 perdeu sua casa e teve que morar com os filhos em um abrigo. Na época já fazia parte dos escoteiros de New York, mas decidiu criar um novo grupo para ajudar quem estava ao lado dela nos abrigos. A primeira tropa começou apenas com 7 integrantes. Hoje já são mais de 2.500 mulheres e meninas em mais de 20 abrigos. A ideia também se espalhou por todo o país. O programa oferece de forma gratuita às famílias desabrigadas viagens, acampamentos e atividades semanais. Tudo financiado com a venda de biscoitos. Para a chefe dos escoteiros de New York, é como uma corrente de amor. Quem é ajudado hoje, com certeza vai retribuir a outros, depois que sua situação melhorar. A Juliana, imigrante recém-chegada, se sente uma privilegiada pela ajuda recebida nesse país tão imenso e conhecido por ser a terra das oportunidades. Que ação bonita desse grupo, maravilhosa, parabéns, viu? Olha, as pessoas não se sentem desamparadas com essa ação que eles fazem, se sentem acolhidas, né, Evelyn? Com certeza, é como disse a chefe dos escoteiros, é uma corrente de amor, né? Hoje quem recebe ajuda, no futuro vai ajudar outra pessoa e assim a gente vai criando uma comunidade cada vez mais empática. Muito bonito, realmente. Bom, e é com essa reportagem, então, maravilhosa que a gente encerra o Jornal Américas no Ar. A gente espera vocês novamente amanhã, às 7h30 da noite. Com certeza. Vocês ficam agora, então, com mais um episódio da 6ª temporada da Superprodução Reis. Até amanhã, gente.